apresentando um pouquinho do que a Letícia vai nos trazer aqui hoje, né? Ela vai trazer a experiência profissional em marketing digital, com foco em processo, dentro da modalidade Universidade Corporativa Ampliada, dentro da categoria Ouro, né? Dentro do Brasil Digital, ela promove o autodesenvolvimento, não é digital, educação e capacitação profissional, dentro de tecnologias e dados, dentro da governança ESG, a sociedade. Então, Letícia, muito obrigado, seja bem-vinda. Vou desligar minha câmera para que você possa fazer a sua explanação. Obrigado. Obrigada, Fernando. Bom dia a todo mundo. Então, sou a Letícia, vou falar aqui em nome da Media Monks, apresentar para vocês a nossa experiência, que é formação profissional e marketing digital. E aí, para começar a contar para vocês, eu trago aqui uma linha do tempo, que é uma linha do tempo que mistura tanto a história da empresa quanto a minha história, porque estão super conectadas e faz parte, né, da formação. Então, em 2013, a gente começa um grupo de agências, né, com a Racun, lá em São Carlos, e aí vocês vão ver vários nomes de agências diferentes, porque a gente foi mudando ao longo dos anos, eu explico melhor. Em 2015, a gente tem uma outra agência em São Carlos abrindo também, que é do mesmo grupo, que é a Calina. Em 2018, a Rock, em Sorocaba, e aí eu entro também para o grupo em 2018, como uma pessoa estagiária. Em 2022, eu assumo como liderança do escritório de Sorocaba, né, da Rock, liderança de People. Em 2023, eu assumo como liderança de People Brasil, porque daí, então, a gente já não é mais Rock, Racun e Calina, a gente se torna Media Monks. A gente passou por essa fusão, né, fomos aí um grupo de agências no Brasil comprada pela S4, que é uma holding internacional. E hoje eu sou, então, diretora associada de People. E eu comecei como estagiária, eu fiz parte de toda essa formação. Eu fui uma das pessoas, né, que se formou dentro da empresa. E aí vou contar para vocês um pouquinho mais sobre a experiência, então. O que significa quando eu trago para vocês formação profissional em marketing digital? A gente tem uma estrutura na empresa hoje há mais de 10 anos, né? A gente está formando pessoas sem exigir nenhum conhecimento prévio delas, nenhum conhecimento técnico ou experiência anterior para que elas ingressem na empresa. Então, a gente tem uma estrutura hoje muito robusta de formação e desenvolvimento de pessoas, e a grande maioria das pessoas que entram para fazer parte, né, hoje em dia, da Media Monks, são pessoas estagiárias, aliás, são pessoas universitárias de qualquer momento da faculdade, do primeiro ao último ano, de qualquer curso, e hoje em dia, como a gente está remoto, de qualquer lugar do Brasil. Então, a gente não tem nenhuma barreira em termos de contratação, e a gente forma essas pessoas não só no técnico, naquilo que elas vão atuar dentro da agência, então seja no marketing, seja em tecnologia, seja em design, enfim, mas a gente também forma essas pessoas como profissionais, porque no geral é a primeira experiência de emprego delas. Então a gente tem uma estrutura tanto voltada para esses treinamentos mais técnicos, quanto para uma parte mais comportamental do que é estar dentro de um mercado de trabalho, trabalhar numa empresa e tudo mais. E aí, hoje em dia, toda a alta liderança da empresa, então, desde os diretores associados, né, como eu, até a operação, os CEOs, os COOs, né, o Fernando, que infelizmente hoje não pôde estar comigo, que é o nosso CEO, são todas pessoas que começaram como estagiárias aqui dentro. Então, a gente já tem a camada da alta liderança da empresa toda formada por pessoas que se formaram com a gente. E a gente tem esse mantra interno de que a gente é a agência que vai formar os próximos CMOs do Brasil aí, porque a gente tem essa formação realmente muito sólida e muito forte. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como a gente faz isso acontecer. Então, quais são as nossas melhores práticas, né? A primeira delas, com certeza, começa no começo de tudo, que é o processo seletivo. Então, a gente foi aprendendo muito ao longo dos anos como conduzir esse processo. E hoje, já há muitos anos, na verdade, né? Ele é um processo que não exige, como eu expliquei para vocês, nenhuma habilidade técnica. Ele é um processo totalmente comportamental. Então, a gente traz perguntas que vão pedir para que as pessoas tragam experiências que elas tiveram em qualquer lugar da vida delas, sobre comportamentos que a gente espera e não sobre técnico. Então, eu trouxe até alguns exemplos para vocês aqui do que são esses comportamentos. Então, por exemplo, diversidade é a base de tudo para a gente, né? A gente se importa realmente com o assunto, a gente tem metas e tem números bem legais de diversidade dentro da empresa, então a gente pergunta no processo seletivo qual é a vivência das pessoas em relação à diversidade, o que é que elas pensam sobre diversidade. Cada processo tem perguntas específicas, né, mas no geral elas abordam esse tema. A gente também pergunta sobre feedbacks, porque é a nossa principal ferramenta. Então, como que a pessoa reage quando ela recebe um feedback, se ela dá feedbacks para outras pessoas, né, se ela troca esse conhecimento. E autonomia e responsabilidade, que também são essenciais para que as pessoas tenham
esse desenvolvimento acelerado aqui dentro. Elas precisam ter essa responsabilização com o desenvolvimento delas, com o trabalho delas, e a gente está perguntando isso desde o começo, lá no processo seletivo. E aí trazer um processo seletivo que aborda comportamentos e não experiências específicas, né, técnicas, está totalmente associado com inclusão. Então, a gente tira barreiras que são sociais, assim, de acesso à informação, de acesso a estudo de qualidade, tudo isso não importa para a gente aqui, a gente está perguntando se a pessoa teve experiências na vida dela, que independe de onde ela vem e como ela chegou até aqui, e daí, então, a gente consegue altíssimos índices de diversidade nos nossos processos seletivos e depois dentro da empresa também. Então, é uma prática que tem tudo a ver aí com inclusão. Uma outra prática super importante para fazer isso acontecer é o nosso onboarding. Então, o processo de recepção das pessoas ele é bem diferente do que a gente tem geralmente no mercado. A gente tem um onboarding com duração estendida, então, ao invés de ser uma semana ou alguns dias, como a gente precisa ensinar para a pessoa não só o técnico, né, como que vai ser o trabalho dela quando ela estiver alocada num cliente, mas também o que significa estar trabalhando, estar no mercado de trabalho. O nosso onboarding ele tem duração de 1 mês. Algumas áreas já estão, inclusive, testando duração de 3 meses, assim, de demorar um pouco mais para alocar no cliente, para ter uma formação mais robusta e tudo mais. E aí, uma outra coisa importantíssima desse processo de onboarding é que quando a pessoa encerra esse processo, depois dela completar 1 mês, a gente tem uma reunião super importante que o Fernando faz questão de fazer há muitos anos já. Fernando, nosso COO, né, o representante Brasil aí da empresa, ele para uma vez por mês para falar com todas as pessoas que estão entrando na empresa, para explicar para elas o que elas podem esperar de uma empresa, o que significa ser uma empresa, como é que funciona o nosso modelo de negócio e também o que a gente espera dessas pessoas. Então, ali uma troca super transparente, super justa com essas pessoas para que elas não sejam surpreendidas pelo mundo dos negócios e tal de uma forma ruim, né? Então, ela já sabe ali naquele momento o que significa estar dentro do mercado de trabalho, quais são as trocas que a gente faz, quais são os direitos dela, os direitos da empresa e coisas do tipo. Então, é uma reunião que é administrada aí pelo Fernando todos os meses. Além disso, a gente tem práticas dentro dos times que são essenciais para todo esse movimento acontecer. Então, a gente precisa ter uma cultura que ela é colaborativa para que as pessoas realmente contribuam com a formação uma das outras, né? E como que a gente faz isso acontecer? Começa na relação entre pessoa líder e pessoa liderada. A gente aposta muito nessa relação, a gente cuida muito da formação dessas pessoas. Então, as lideranças da empresa, como eu comentei com vocês, são lideranças formadas aqui dentro. A gente tem formação de liderança também. E é uma obrigação de todas as pessoas que lideram times terem reuniões de one-on-one, né? Essa reunião com cada pessoa do time dela. E essa reunião tem um foco total em levar feedback, em falar da carreira daquela pessoa, do desenvolvimento dela. É ali que é discutido o plano de desenvolvimento individual, que eu vou mostrar mais para frente. Enfim, é uma reunião obrigatória que acontece ou semanal ou quinzenal, né, a depender do time e ali da quantidade de pessoas, mas é uma reunião que sempre acontece, é um dos nossos mínimos. E a gente também tem as reuniões voltadas para o cliente, que são as dailies e weeklies. Então, elas podem ser diárias, elas podem ser semanais, mas elas estão acontecendo com uma frequência alta para discutir boas práticas dentro do cliente, melhorias. Então, semana a semana, a gente consegue monitorar se está tudo bem com os resultados, se a gente está fazendo o melhor trabalho, se tem algum erro para ser corrigido e tudo mais. Então, o técnico também está sendo discutido ali com bastante intensidade. Para além disso, né, a gente tem um processo que é o mapeamento de desenvolvimento. Então, todas as pessoas da empresa, pelo menos uma vez por ano, passam por esse mapeamento. O que é esse mapeamento? Então, eu vou me avaliar em relação ao meu desempenho e a minha liderança vai avaliar o meu desempenho também. Depois nós vamos sentar juntos para conversar sobre esse desempenho e a partir dos pontos que eu preciso melhorar e dos meus interesses de carreira, vai ser criado um plano de desenvolvimento individual. Esse plano, ele é de fato individual, então cada pessoa da empresa tem o seu, e ele é super diferente para cada pessoa, ele vai abordar ali as habilidades que a pessoa precisa desenvolver, que ela tem interesse na carreira dela e tal. E esse plano, ele é de responsabilidade exclusiva da pessoa e não da liderança dela. Então, eu sou responsável pelo meu desenvolvimento, eu tenho que ir atrás dos conhecimentos que eu preciso, conversando com pessoas, vendo treinamentos e tudo mais. Então, isso também é essencial para esse modelo funcionar, porque daí a gente coloca as pessoas no centro, mais uma vez, do desenvolvimento delas e dessa comunidade, dessa cultura que a gente tem aqui dentro. E aí eu acho que um ponto importante de trazer sobre o mapeamento é que ele não tem um viés de classificação das pessoas. Então, a gente não vai usar esse mapeamento, por exemplo, para promover pessoas ou para desligar pessoas. Isso é um outro processo. Esse mapeamento, o único objetivo dele é que as pessoas saibam onde elas têm que se desenvolver. Então, a gente não usa de nenhuma forma
como uma avaliação. E aí, algumas das lições que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, né, sobre essa prática. A primeira delas em relação à cultura, então, como eu falei para vocês, a gente investe muito em aspectos culturais, porque a cultura precisa refletir esse espaço de formação, de desenvolvimento das pessoas. E aí, algumas coisas que a gente fez ao longo do tempo, né? A gente foi inserindo nas nossas entrevistas de processo seletivo perguntas que têm a ver com os nossos valores. Então, a gente tem os valores da empresa que são voltados para entregar resultado para os clientes, resolver as coisas em conjunto e tal. E a gente foi buscando perguntas que traduzissem, perguntas comportamentais que traduzissem esses valores, para que a gente já tivesse pessoas entrando com os valores alinhados às nossas práticas diárias e tudo mais. Uma outra coisa super importante, né? Na época da pandemia, que a gente foi todo mundo obrigado a ir para o remoto, a gente não podia, de forma alguma, perder esse ambiente colaborativo, essa cultura colaborativa. E aí o que a gente fez foi reproduzir os nossos escritórios dentro do ambiente virtual. Então a gente testou várias plataformas, tem um print aí, inclusive, de uma delas para vocês verem. Que tem as salinhas iguais às salas que a gente tinha nos escritórios, para que aquela conversa de corredor, aquela troca que as pessoas faziam bastante no presencial não se perdessem. Foi um sucesso, assim, a gente usa até hoje, então hoje a gente já tem os escritórios acessíveis novamente, mas a gente nunca voltou 100%, a gente dá a opção para as pessoas fazerem essa escolha, né, de se quiserem, se precisarem ir para os escritórios, tudo bem, mas no geral a gente continua remoto. Esse modelo funcionou muito, porque a gente conseguiu adaptar a nossa cultura para ela continuar sendo colaborativa, mesmo, né, com as limitações físicas. Então, hoje a gente consegue colaborar com pessoas de todos os lugares do Brasil e os times funcionam numa fluidez bem legal. Aí, mais coisas em relação à parte cultural, a gente também tem um processo na empresa que é a reunião geral semanal. Então, uma vez por semana, para todas as pessoas da empresa. A gente está hoje em mais de 1.200 pessoas, param as 1.200 por uma hora toda semana para ouvir quais são as coisas importantes que estão acontecendo na empresa, né, as informações e tal. E essa reunião sempre começa com essa imagem que vocês estão vendo aí no slide, que são os nossos valores. A gente compartilha essa tela e pede para que as pessoas levantem as mãos, né, voluntariamente ali na reunião e contem dentro da semana delas qual foi a experiência que elas tiveram que tem a ver com esse valor. Então, por exemplo, a gente teve um problema no cliente tal e aí precisei acessar outros times da empresa, então eu trago o valor, resolvemos em conjunto para a gente conseguir entregar esse resultado para o cliente. Enfim, as pessoas trazem, né, as experiências para que a gente sempre retome e tenha os valores presentes no dia a dia, né? Não só uma coisa de prateleira ali que ninguém usa. Então, essa é uma prática, e além disso, a gente tem grupos comunitários dentro da empresa que têm duas funções diferentes, mas que são grupos centrais, assim, né? As comunidades em relação à diversidade, então a gente tem um grupo de mulheres, o grupo de pessoas pretas, o grupo da comunidade LGBTQIA+, grupo de pessoas com neurodiversidade, pessoas com deficiência. Esses grupos são abertos para qualquer pessoa que se identificar ou que tiver qualquer interesse mesmo de conhecer e tal, participar dessas comunidades, e essas comunidades estão sempre discutindo as vivências daquele grupo, como que a gente consegue trazer melhores práticas para a empresa ser mais inclusiva e tal. E, além disso, a gente tem grupos culturais mesmo que estão puxando ações de caráter social, ações de cultura mesmo, assim. Então, por exemplo, a gente quer levar o nosso conhecimento de marketing digital para uma escola aqui na cidade tal. Esse grupo conecta com a gente como empresa, a gente ajuda na estruturação desse processo, mas é todo formado por pessoas voluntárias da empresa, que vão lá, ensinam, fazem a coisa acontecer. Assim. Então, a gente tem esse espaço, a gente valoriza muito esse espaço também para estimular essa cultura das pessoas no centro. E aí eu trago para vocês os nossos indicadores para mostrar, né, o sucesso desse nosso case, dessa nossa formação. Então, o primeiro que conecta aí o nosso faturamento ao longo dos anos e o crescimento de pessoas, né, o número de pessoas. E aí, ele é um gráfico que está mostrando no ano contra ano, então não dá para pegar nuances do ano de 2020, mas eu queria trazer o destaque para vocês aqui, que quando a gente começou a pandemia, né, quando tudo começou a acontecer, a gente perdeu, num dos escritórios, o escritório de Sorocaba, 70% da nossa receita, logo nos primeiros meses da pandemia, por conta, né, das empresas terem fechado, as pessoas estarem todas em casa e tal.
E nesse momento em que a gente perdeu essa receita, a gente não precisou, aliás, em momento nenhum da pandemia, a gente precisou desligar pessoas. Isso também é reflexo da nossa cultura e do nosso negócio ter as pessoas no centro. Então, a gente sempre foi muito cauteloso financeiramente com a empresa, e mesmo a gente tendo essa perda extrema, muito rápida, muito intensa, a gente não precisou desligar pessoas, a gente conseguiu recuperar isso, porque depois a gente teve o boom do digital, e aí o marketing digital voltou, né, para a cena. E aí vocês percebem que tem uma queda, né, no número de pessoas de 2020 para 2021. Essa queda foi porque a gente parou de crescer. Então as pessoas saíram da empresa para outras oportunidades, porque daí o marketing começou, né, ali em 2021 a pegar fogo, as pessoas tinham muitas vagas no mercado do marketing. E a gente só não substituiu essas pessoas, a gente parou de crescer mesmo, então por isso essa queda, mas nenhuma dessa queda, desse número aí, foram pessoas que a gente precisou desligar. Mesmo num momento de crise financeira, né, de uma questão financeira mais delicada. 2022 para 2023 também, a gente teve questões delicadas que daí aparecem no gráfico, como vocês podem ver, mas isso não reflete, né, numa pausa de crescimento. A gente continua crescendo o número de pessoas, porque o nosso negócio só funciona por conta das pessoas. A gente sempre precisa de pessoas para atender os clientes e tal, então a gente segue aí nesse crescimento, nesse cuidado com as pessoas, mesmo diante desses cenários de uma economia que oscila mais. Além disso, a gente tem um número histórico bem alto em relação à efetivação, então hoje a nossa média é de 37,5% de todas as pessoas que entram na empresa são efetivadas, então a gente abre todas as oportunidades que a gente abre para promoção e para efetivação são internas primeiro, e aí se a gente não encontra internamente, a gente abre um processo ou outro externo, mas no geral a gente dá bastante foco para as pessoas que entraram como estagiárias poderem crescer na carreira, a ponto, né, como expliquei, da alta liderança ser toda formada por pessoas que começaram no estágio. E aí a nossa média é de 15 meses aí para as pessoas se efetivar, conseguirem ser efetivadas. E aí um outro indicador super legal que a gente tem muito orgulho é o nosso indicador de turnover. Então, a saída de pessoas, a rotação de pessoas no universo do marketing no geral, ela é alta, e a nossa não é assim. Então, a gente tem, mesmo no momento em que a gente teve mais saídas, que foi ali em 2021, que foram saídas voluntárias, né? Não foi a gente desligando e tal, a gente ainda assim tem um máximo de 2,5% de histórico, né? De saídas, de perda de pessoas. E aí, quando a gente vai fazer a análise do porquê que essas pessoas saíram, historicamente, a gente sempre faz, né, entrevista de desligamento com todas as pessoas que saem da empresa, a maioria sai para poder seguir a carreira original delas. Então, esse é um fenômeno super comum para a gente, porque como a gente não exige nenhuma formação específica, tem pessoas de cursos super distantes do marketing, assim, então, por exemplo, engenharia florestal, sociologia, enfim. E aí essas pessoas, em dado momento, escolhem seguir a carreira original, que elas se formaram na faculdade, e aí por isso que elas saem, né? Então, esse é o principal motivo aí também das saídas, e as nossas saídas são super baixas, assim. E aí, em relação a planos futuros, a gente já está, dentro desse ano, né, focando bastante no desenvolvimento de lideranças. Então, como a gente já tem uma estrutura técnica bem sólida, uma estrutura comportamental, né, de formação profissional também sólida, a gente está solidificando a parte de formação de lideranças, então não só formação de lideranças iniciantes, mas também lideranças mais experientes, porque isso é super importante para a gente. E a gente tem vários grupos de formação que não estão mais exclusivos para dentro da empresa. Então, um deles, que é o Inclusão Monks, é um grupo para formar pessoas com deficiência que não trabalham na Media Monks em marketing digital, em assuntos de marketing digital. Hoje em dia a gente já tem um alcance super grande, enorme, assim, com esse programa. A gente já atingiu mais de 100 pessoas com deficiência que consumiram as nossas escolas. A gente tem escolas de vários temas e a gente continua lançando essas escolas. Então a gente está abrindo a porta aí da parte de formação de pessoas para não ficar mais exclusiva só dentro da Media Monks e a gente conseguir expandir. E o final desse projeto, né, o objetivo desses projetos, não é contratar essas pessoas. Óbvio que se elas quiserem, se elas tiverem interesse, a gente está com as portas abertíssimas, sempre tem processo seletivo aberto. Mas o objetivo, de fato, é formar pessoas, é a gente cada vez mais tirar essas barreiras sociais de acesso ao conhecimento, porque a gente tem muito conhecimento acumulado aqui na empresa e é uma vontade da organização e das pessoas da organização de compartilhar esse conhecimento externamente. E é isso que eu trago para vocês, então, um alinhamento com os pilares que já foram mencionados no começo, né? Com os eixos habilitadores também, as tecnologias que a gente usa, e aí a nossa relação aí com os pilares de ESG, mas basicamente o nosso foco é em sociedade com as pessoas ao centro.
E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, Letícia, excelente apresentação. Agora vamos para o nosso segundo painel, né? Com o Guilherme Marcondes, da Inatel, nosso meu parceiro aqui em Minas, né? Seja bem-vindo, Guilherme. O Guilherme vai nos falar um pouquinho sobre Inatel, inovação, empreendedorismo e responsabilidade social, trazendo essa experiência com foco no digital, né? Na modalidade economia digital, dentro da categoria diamante. Dentro do Brasil Digital, está dentro de pessoas ao centro, no digital, educação e capacitação digital, dentro de tecnologias, mobilidade, e na governança ESG, sociedade. Bom, Guilherme, boa apresentação, obrigado. Bom, obrigado, Fernando, obrigado ao Instituto Brasil Digital aí pelo convite para apresentar essa nossa experiência do Inatel, né? Nós somos uma instituição, o Instituto Nacional de Telecomunicações, nós somos uma instituição de ensino e pesquisa fundada em 1965. O Inatel é uma instituição privada mantida por uma fundação sem fins lucrativos, né? Somos pioneiros no Brasil no ensino das telecomunicações lá no meados da década de 1960, né? Da engenharia de telecomunicações e telecomunicações. Temos atuado há mais de 30 anos com projetos em parceria com empresas, vou apresentar um pouco mais sobre isso, e também no incentivo ao empreendedorismo. Estamos situados aqui em Santa Rita do Sapucaí, um parque tecnológico, né, principalmente no segmento de eletrônica e tecnologia da informação, com mais de 160 empresas. Esse parque tecnológico hoje é formalmente reconhecido pelo governo de Minas como um parque tecnológico aberto, porque, na verdade, nós não temos uma área restrita deste parque tecnológico, e sim, todo município é um parque tecnológico com as suas iniciativas espalhadas. E temos aí trabalhado nos últimos anos, liderando as pesquisas, né, para a área de telefonia móvel, quinta geração e sexta geração, ou os famosos 5G e 6G, né, nesse segmento de comunicações móveis, né. Eu atualmente estou como vice-diretor do Inatel, sou professor do Inatel, trabalho no Inatel há 33 anos, né, quase 33 anos, então esse é o meu papel hoje aqui dentro da instituição. Explicando um pouco mais a experiência que nós apresentamos para o prêmio e que estamos aqui também apresentando para todos, nós definimos 3 linhas, ou escolhemos 3 linhas, melhor dizendo, para apresentar, né? Na linha de pesquisa e inovação, o nosso foco na pesquisa e nas soluções aplicadas às comunicações móveis, 5G e 6G. Essa foi uma iniciativa que começou, digamos assim, mais direcionada e mais fortemente lá em 2015, com apoio decisivo do Ministério das Comunicações. Esse apoio continua até hoje, mas também recebeu, nesses anos, o apoio da Rede Nacional de Pesquisa, a RNP, e mais recentemente, também um apoio decisivo da Embrapi, com a definição do Inatel como Centro Nacional de Referência Embrapi para essas áreas, comunicações móveis 5G e 6G, no ano passado. Nós temos um núcleo de empreendedorismo que inclui a nossa incubadora, né? E o nosso núcleo de empreendedorismo ele vai além da questão da incubação de empresas, justamente porque ele está inserido no nosso projeto pedagógico. Então, a incubação de empresas é uma ação dentro de um contexto maior de empreendedorismo, né? E que visa estimular naturalmente o surgimento de empresas. Esse núcleo e essa incubadora eles são reconhecidos pela Amprotec, também pela Rede Mineira de Inovação, né? E a terceira linha apresentada aqui é a nossa atuação social, num programa que nós chamamos Inatel Casa Viva, que visa a inclusão social e a educação tecnológica, e também agrega hoje a ação de coleta de lixo eletrônico, não só para a cidade, mas para toda a região do sul de Minas Gerais, que é onde estamos inseridos, né? Na linha de melhores práticas observadas, né, na área de pesquisa e inovação, um ponto muito importante para a gente é a busca efetiva de financiamento, né, para ações de pesquisa e desenvolvimento, parcerias com empresas, licenciamento de soluções. Isso para nós é muito importante, porque
nós, como disse, como instituição privada, nós temos que correr atrás dos recursos, temos muita coisa para fazer, fazemos muita coisa, mas precisamos atrair os recursos para isso. Então, nós trabalhamos de forma muito intensa e efetiva para atuar nessa busca, né, de parceria e de projetos, né, para apoiar tudo aquilo que nós fazemos. Dentro do nosso núcleo de empreendedorismo e da nossa incubadora, nós temos um apoio decisivo à consolidação do Parque Tecnológico aqui de Santa Rita do Sapucaí, uma breve história da cidade, a cidade até por volta do final da década de 50 e década de 60, era uma cidade de economia estritamente agropecuária, produção de café e de leite, né? E com o surgimento de instituições de ensino e pesquisa na área de tecnologia, esse perfil foi mudando, até que nós chegássemos ao ponto de ser um parque tecnológico na área de tecnologia da informação reconhecido pelo governo do estado, né? E o mais importante, a economia baseada na agropecuária, leite e café, continua, ou seja, nós agregamos mais um item na base econômica da cidade, na geração de riqueza da cidade, sem perder os demais, né? E também um ponto importante para ser destacado é que nós somos um ator dentro deste parque tecnológico. Não é correto dizer que o Inatel é o responsável pelo parque tecnológico, porque, na realidade, é uma ação que envolve muitos atores. O Inatel é um desses atores, um ator importante sim, mas um dos atores, que envolve poder público, envolve as outras instituições de ensino da cidade e envolve principalmente as empresas e empresários que se instalaram aqui. As empresas se organizam muito bem, tem uma associação industrial muito bem organizada e ativa, né? E todo esse conjunto trabalhando junto faz da cidade o parque tecnológico e o destaque que é, né? E na linha de projetos sociais, né, nós atuamos com alfabetização digital, né, para alunos do ensino fundamental e médio das escolas públicas da cidade. Também trabalhamos com a inclusão digital para adultos e a questão da coleta de lixo eletrônico, que já mencionei, né. Em termos de lições aprendidas, nós temos aqui a questão da iniciativa e investimento para a consolidação da área da instituição, para atuação em parceria com empresas. Como eu disse, isso é de muita importância para nós, tanto no aspecto financeiro, para atração de recursos, quanto também no aspecto, como é que eu vou dizer, de formação dos engenheiros que formamos aqui. O Inatel é uma instituição que tem foco em engenharia. Nós oferecemos cursos de engenharia, não oferecemos nenhum outro curso. E nós sabemos que a engenharia é essencialmente um curso que depende da aplicação prática dos conhecimentos, né? Fomos fundados assim para ser uma engenharia mão na massa lá em 1965 pelo professor idealizador do Inatel, e assim nos mantemos hoje, e nós entendemos que essa proximidade com as empresas colabora e faz parte do nosso objetivo de formação dos futuros engenheiros, que é aproximá-los das demandas de mercado. Então, isso é algo que para a gente é importante, como eu disse, em dois aspectos, na questão de formação dos futuros engenheiros e na questão de atração de recursos financeiros. Foco e esforço dedicado à pesquisa aplicada. O Inatel não é uma universidade nem um centro universitário na classificação formal do MEC, somos uma faculdade isolada. Em sendo uma faculdade isolada, nós não temos a obrigação regulatória de oferecer mestrado e doutorado, mas o fazemos porque entendemos que isso faz parte do nosso papel na sociedade. Mas temos um desafio pela frente, né? Todos aqueles que trabalham em instituições de ensino privadas sabem o grande desafio que é manter cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado em instituições privadas, por conta justamente dos recursos, né? Eu costumo brincar que o mestrado e o doutorado, eles nos desafiam com seu plano de negócio, porque o aluno, além de não querer pagar, ele quer receber, e nós temos que fazer isso acontecer e atrair recursos. E a pesquisa aplicada é uma das formas que a gente entendeu como caminho para isso. Ou seja, a pesquisa resultante do mestrado e doutorado ir para o mercado e, de alguma forma, retornar no apoio financeiro de empresas para o que nós fazemos, que é a formação de pesquisadores e especialistas nessas áreas. A transformação, então, desses resultados em receita para a instituição e produtos para o mercado, porque isso também é importante, não quer dizer que eu só quero atrair recursos, nós queremos gerar produtos que as empresas, de fato, produzam,
vendam e gerem riquezas e gerem oportunidades de trabalho e melhorem o cenário de forma geral, né? E na linha dos projetos sociais, nós iniciamos oferecendo capacitação técnica e tecnológica, e com o decorrer do tempo, já são 20 anos, mais de 20 anos, melhor dizendo, atuando nesse projeto, nós fomos incorporando outras ofertas e ações para trabalhar com as habilidades comportamentais, o apoio psicológico para esses estudantes que chegam aqui e também a capacitação em empreendedorismo, né? E aumentando a oferta das nossas atividades em sustentabilidade. Alguns resultados que nós já colhemos com essas iniciativas, no empreendedorismo, daquelas 160, por volta de 160 empresas que eu comentei que temos aqui na cidade, cerca de 75 foram graduadas aqui na nossa incubadora nos últimos 24 anos. Nós começamos o trabalho de incubação de empresas lá em meados da década de 1990, quando o nome incubadora de empresa, melhor, foi antes disso, né? Por meados da década de 1990, nós institucionalizamos o nome incubadora, mas nós começamos antes, quando o nome incubadora nem era um nome que se conhecia, ou que, né, não sabíamos que fazíamos incubação de empresas. A gente apoiava o surgimento de empresas, o que depois veio a receber o nome de incubação de empresas. Essas empresas geram aí em torno de 500 milhões de reais por ano, com suas vendas e com seus serviços, e gera por volta de 1.500 empregos diretos e 1.500 empregos indiretos, o que para uma cidade de 40 mil habitantes, que é onde estamos localizados aqui, é extremamente significativo, né? Na linha de inovação, nós nos tornamos nós somos uma unidade Embrapi já há muitos anos, né, com mais de 75 projetos contratados, com mais de 40 empresas diferentes, em torno de 71 milhões de reais envolvidos nesses projetos, e recentemente fomos selecionados como Centro de Competência Embrapi em tecnologias e infraestruturas de conectividade 5G e 6G. Essa escolha aconteceu no ano passado. A Embrapi, ela tem feito esse trabalho no Brasil de selecionar alguns centros de competência em algumas áreas. Se eu não me engano, ano passado foram 3 centros de competência selecionados, o Inatel um deles. Esse ano, recentemente, eu vi o anúncio de mais um centro de competência sendo selecionado. Então, ela tem feito esse trabalho, né? E nós, então, desde o ano passado, somos esse centro de competência aqui no Inatel, né? E um destaque, nós fizemos, ainda na época, se eu não me engano, era o governo do presidente Temer, nós fizemos a primeira transmissão usando tecnologia nacional de 5G, né, de telefonia celular 5G. Nós fizemos a primeira transmissão lá em Brasília, ligando o Ministério das Comunicações com o Palácio do Planalto e fazendo uma videochamada usando tecnologia 5G com um protótipo desenvolvido aqui no Inatel, né? E no nosso programa social, nós já tivemos aí mais de 3 mil alunos que passaram por esse programa. Alguns indicadores de desempenho. Nos últimos 10 anos, o Inatel tem tido aí 70% ou mais de sua receita vindas de projetos em parceria com empresas, o que é bastante significativo. Nós somos uma instituição de ensino, este é o nosso objetivo principal, mas mais de 70% da nossa receita nós não recebemos de mensalidade dos alunos, a gente recebe de projetos que atuamos, né, em parceria com empresas. Isso é muito importante para a gente e muito significativo. O licenciamento de produtos, eu destaco aqui um deles, né, uma pesquisa aplicada que nós fizemos de uma solução 4G, que virou um produto de uma empresa que hoje ela produz e vende no mercado nacional. Esse é um produto interessante para aquelas empresas que precisam criar a sua rede privada de comunicação, uma grande fazenda, uma empresa que usa uma área muito grande, como uma mineradora, e precisa criar a sua rede própria. Esse equipamento, ele basta ligar na tomada, chegar com a internet nele, ligar a energia nele, chegar com a internet e a empresa tem uma rede 4G privada funcionando, né, com alcance de até 50 quilômetros de cobertura. Então, esse é um produto de sucesso e um destaque aqui que eu trago, porque ele nasceu dos laboratórios de pesquisa e virou um produto hoje produzido por uma empresa.
Como eu disse, já fizemos a primeira transmissão 5G aqui no Brasil, com tecnologia totalmente desenvolvida na instituição. Nos últimos 5 anos, graduamos 18 empresas, né, pela nossa incubadora. Temos aí 131 egressos do nosso programa Casa Viva, Inatel Casa Viva, né, que se formaram nos cursos de graduação do Inatel. Então, temos 131 ex-alunos do Inatel que começaram no nosso projeto social. Temos hoje 50 egressos desse programa que são atualmente alunos, e temos aí 49 egressos do programa que trabalham no Inatel, né, sendo um deles hoje nosso professor, né, ou seja, ele começou lá no projeto social e hoje ele é professor nos nossos cursos de engenharia, o que nos dá muita satisfação, né, pelo programa pelo trabalho que vem sendo executado. Em termos de planos futuros, nós pretendemos continuar com as ações de incentivo ao surgimento de novas empresas, fazendo um ciclo completo de estímulo ao surgimento dessas empresas, né? Porque a incubação de empresa ela é a etapa final de uma ideia que surgiu antes, né? Então, a gente trabalha na etapa de ideação para realmente validar se aquela ideia é boa e deve continuar. Depois, a pré-incubação, quando protótipos são construídos e os primeiros testes de mercado são feitos. E, por fim, a incubação, quando a empresa é criada, CNPJ é criado e vamos para o mercado, né? Então, e tudo isso apoiado por um Fab Lab. Na inovação, nós temos o desafio agora de implantar o Centro de Competência em Embrapi. Nós tivemos a concessão da Embrapi no ano passado e agora nós estamos em fase de implantação. Tem muitos objetivos desenhados que precisamos atender e estamos trabalhando para isso. Buscar mais licenciamento de soluções. Já temos uma solução semelhante àquela que eu comentei de 4G para 5G, que em breve deve estar também licenciada para uma empresa. Estamos trabalhando também na contribuição em nível mundial, nas especificações e normatização do que será a rede móvel, né, de comunicações móveis da 6ª geração ou 6G. Nós já estamos trabalhando em parceria com órgãos internacionais para isso. E no nosso programa social, o desafio, né, é buscar recursos para expandir as ações, porque hoje basicamente nós fazemos com recursos próprios, e apoiar as escolas públicas na implantação do novo ensino médio, porque a gente sabe, depois de muitas idas e vindas, né, o ensino médio novo ensino médio está definido e essas escolas vão precisar de apoio para realizar esse trabalho e essa implantação. Nos alinhamentos que nós temos, né, quando a gente fala aqui dos pilares do ecossistema do Brasil Digital, em pessoas, a gente pode destacar aqui operacionalizar o encaminhamento social, sociedade e sustentabilidade, pessoas ao centro, qualidade de vida, inclusão e sustentabilidade, e na economia digital, inovação aberta e empreendedorismo inovador. Com os eixos, né, do e-digital, temos aí um mundo de dispositivos conectados, cidadania e governo digital, pesquisa, desenvolvimento e inovação, educação, capacitação profissional e dimensão internacional, né? E o alinhamento com as tecnologias digitais habilitadoras, a gente destaca aqui a internet, conectividade, mobilidade e inteligência artificial, né? E para concluir, né, um resumo do nosso alinhamento com a governança ESG, na linha de academia, pesquisa científica e o apoio institucional ao empreendedorismo, inovação e também compartilhar essa experiência do Inatel com as escolas municipais e estaduais. O governo, um apoio decisivo que a gente tem por meio de bolsas, financiamento de pesquisa e ações empreendedoras e uma parceria incondicional com a nossa prefeitura municipal para fazer tudo acontecer. Uma parceria com as empresas, né, para transferência de tecnologia e apoio financeiro a projetos. Da sociedade, retorno à sociedade por meio da capacitação de recursos humanos, criação de empresas, geração de riqueza e de empregos e apoio ao desenvolvimento dos estudantes da rede pública de ensino. Meio ambiente, principalmente a destinação adequada de mais de 0,5 tonelada de lixo eletrônico com o nosso programa de coleta de lixo eletrônico. E na governança ESG, os resultados obtidos estimularam a Inatel a buscar novas ações, como a implantação de uma usina solar de geração de energia elétrica, ponto de abastecimento gratuito de carros elétricos, que a gente oferece aqui em nosso campus, né? Bom, e assim eu encerro a minha apresentação e volto aí para o Fernando continuar com o nosso evento e nosso debate. Muito obrigado, Guilherme. Excelente apresentação. Bom, agora a gente vai iniciar nossas sessões de interação. O pessoal está aberto para as interações agora, quem tiver. Vamos lá, Paulo Milé.
Opa, bom dia para todos, bom dia aí a turma. As apresentações foram excelentes e eu tive o prazer de estar no evento da premiação junto com a Letícia e com o Fernando. E a pergunta vai para a Letícia. Eu imagino que os clientes, né, seus clientes, têm uma demanda grande hoje em dia do assunto sustentabilidade. Esse tema está sendo objeto de capacitação interna de alguma forma? Vocês estão tratando disso? Nossa, super pertinente sua pergunta. A gente teve uma reunião ontem para discutir isso, assim, mas de fato, sim, mais sustentabilidade, mais ESG como um todo, assim, né? Então, também a parte de diversidade, como a gente trabalha com imagem, então isso cada vez mais é sempre super importante. Uma coisa que é super bacana, uma facilidade que a gente está tendo agora, né, para pensar nessas capacitações e tal. A parte de São Paulo, que a gente fundiu recentemente, então como Media Monks, né? A gente ganhou uma força muito grande em São Paulo, que é um lado mais voltado para criatividade, para desenvolvimento de marca, uma coisa um pouco mais criativa mesmo da coisa, e eles já têm essa força lá em São Paulo, né? A gente, né, que é só a outra metade da laranja aí da Media Monks, já tem essa força de esse conteúdo dentro, assim, a gente já considera isso para as campanhas e tal. Então, hoje a nossa diretora de marketing, por exemplo, tem o objetivo de levar para Cannes algum case nosso que é conectado a ESG, algum cliente do Brasil, para a gente levar para fora, para mostrar que a gente sabe fazer isso e tal. Então, a gente tem se conectado com São Paulo, primeiro para ver dentro de casa quais são as coisas que a gente já tem bem difundidas, os treinamentos, as capacitações, para trazer essa força aí para o marketing digital, que é o nosso lado, que é mais de performance, sabe? Então, mais de entrega de resultado, mas sem abrir mão de ESG, porque realmente é uma demanda muito grande dos clientes atualmente. Então, a gente tem trabalhado bastante em relação a isso esse ano. Obrigado, Letícia. Fernando? Mais alguém tem alguma interação? Mais alguma pergunta, né? É. Ou sugestão aqui? Importante. Se nós não tivermos mais nenhuma interação, eu acho que a gente pode ir até, com dor no coração, encerrar mais cedo a sessão. Isso. Não é? Letícia e Guilherme, vocês teriam eventualmente uma pergunta para fazer um para o outro? E saia justa, né? Que eu coloquei você agora, hein, Guilherme? Não, mas eu assisti a apresentação da Media Monks na época do evento, né, perdão, da premiação, né, quando estávamos fazendo as apresentações da premiação, e fiquei muito impressionado com o trabalho, né, porque o foco é marketing, mas na realidade marketing é talvez a forma de ganhar dinheiro, o foco é em pessoas mesmo, dá para ver, né, isso é muito legal e muito inspirador para todos nós, porque no final das contas todos nós somos empresas formadas por pessoas e é o que importa, né? Então, parabenizo a Letícia aí mais uma vez e a Media Monks pelo trabalho que é feito, porque realmente é impressionante e a dedicação para que isso aconteça, né? Retorno a palavra para o Paulo. Uhum. Deixa eu aproveitar, já que eu perguntei só para a Letícia, eu perguntar para o Guilherme também. Guilherme, em relação às atividades da empresa na região, vocês usam o Sebrae como parceiro? Vocês fazem investimento nas empresas também? Vocês aportam recursos como em startups ou é só um apoio de tecnologia? Certo. Bom, Paulo, com relação ao Sebrae, o Sebrae é parceiro da Anatel de muitos anos e apoia muitas iniciativas nossas no surgimento de empresas, eventos que nós fazemos aqui na área de empreendedorismo. Então, a gente tem uma proximidade muito grande com o Sebrae no apoio e na orientação das empresas, principalmente no processo de empreendedorismo e incubação, né? Hoje, o Inatel não é investidor, né? Não é investidor, a gente tem até discutido isso, mas por conta da natureza da nossa fundação, sem fins lucrativos, ela é de cunho beneficente, então tem algumas questões legais aí que a gente precisa ainda vencer, né? Mas hoje não fazemos apoio financeiro às empresas, o que a gente faz é o apoio logístico e da estrutura para que elas possam surgir.
Ok, obrigado. Bacana. Francisco? Levantei a mão aqui e tem uma pergunta tanto para o Guilherme como para a Letícia, né? Uhum. As duas experiências, elas focam na capacitação e empoderamento de pessoas, preparando-as para os desafios da vida e do trabalho. E a gente tem uma convicção, e um dos fundamentos, né, do Brasil Digital, do ecossistema Brasil Digital em Ação, é o autodesenvolvimento, que é promover o autodesenvolvimento. A Letícia mencionou rapidamente aí a preparação das pessoas, né, para que com autonomia, né, se desenvolvam a partir de um plano, mas no autodesenvolvimento e também nesse processo, né, de educação-aprendizado, ensino-aprendizado, a gente tem um modelo 70-20-10, onde a gente sabe que apenas no ensino formal, né, no ensino instrucional, que são aqueles que têm o professor, você adquire no máximo 10% do que você precisa para ter um bom desempenho. 20% você aprende nas relações suas com as outras pessoas. E os 70% no ambiente informal de trabalho. Então, eu queria saber de vocês dois, como é que vocês estão vendo, olhando aquilo que vocês têm de intervenções de aprendizado, né? Esse modelo 70-20-10. Legal. Posso começar, Guilherme? Pode, ficar à vontade, Letícia. Muito obrigada. A gente considera isso, essa é uma das nossas bases teóricas para desenvolver toda a parte de treinamentos dentro da empresa. E aí a gente tem o Fernando sempre faz uma brincadeira, né? Quando ele vai fazer aquela reunião de primeiro mês, que é aqui o estagiário não é a pessoa que vai levar cafezinho para as pessoas, assim, é um outro modelo de estágio que a gente tem, que é exatamente baseado nessa prática. Então, obviamente que a gente tem que respeitar questões legais e de desenvolvimento das pessoas, mas elas têm uma responsabilidade grande aqui dentro da empresa. Então, dentro da divisão que a gente faz, então a pessoa fica um mês só em treinamento, aprendendo todo o técnico, e ela já passa a ser alocada para um cliente. Aí dentro desse cliente ela vai ficar responsável por uma campanha do cliente, por uma mídia, junto com o suporte de pessoas que já estão ali há mais tempo, obviamente, mas com um protagonismo muito grande. Por isso que a curva de crescimento das pessoas ela é acelerada aqui, porque a gente aposta nessa relação da pessoa ser responsável ali pelo trabalho de uma forma diferente, talvez, do que a gente ainda tem na maioria das empresas, né? Que é um estágio mais passivo, que a pessoa está ali mais para olhar outra pessoa fazendo. Então, aqui realmente tem a mão na massa, assim. Por isso que as pessoas acabam pegando o carinho que elas pegam pelo marketing digital, porque elas aprendem do zero e elas praticam desde muito cedo. A gente tem uma área aqui dentro do time de People que é toda voltada para a nossa estratégia. Então, essa pirâmide que o senhor mencionou, senhor Francisco, a gente traduz aqui para o How We Learn, que é o como a gente aprende. Então, existe uma estratégia que a gente divide com as pessoas, que mostra para elas que a gente tem ferramentas que são de aspecto individual e ferramentas que são coletivas, mas que, no final das contas, a autonomia dela está no centro e ela precisa dançar nesse universo, assim, né? Viver esse universo para que ela, então, consiga, de fato, aprender tudo que ela precisa aprender. Então, é pouquíssimo teórico e muita prática que a gente tem aqui dentro do nosso modelo, assim. Bom, Francisco, no nosso caso aqui, olhando pela nossa experiência academia, né, e principalmente o público que nós temos, né, que são jovens aí, um pouco antes dos 20, um pouco depois, talvez esse 10% hoje seja uma visão otimista, porque nós temos que disputar a atenção da educação formal com os dispositivos móveis, né, e justamente por isso a gente acredita muito no aprendizado mão na massa, né? Então, a gente tem, lógico, nós temos que ter as aulas formais, né, e tentamos torná-las o mais dinâmico possível, mas nós temos também
uma carga horária, digamos assim, ou um incentivo muito importante para que, principalmente os estudantes, eles frequentem os laboratórios, desenvolvam seus projetos, quebrem a cara, façam para dar errado, para aprender, né? Então, isso é muito importante para a gente, e a gente acredita muito nisso. O Inatel nasceu, como eu disse, com esse viés, e é isso que a gente faz sempre quando a gente busca formar os futuros profissionais. Legal. E Letícia, deixa eu te perguntar, como que você está, principalmente nessa questão de formação com foco na questão do marketing digital, como que você hoje enxerga a adesão, principalmente dos jovens, nesse sentido? A gente tem discutido, no começo do ano a gente discutiu bem forte essa questão geracional, né? A gente já tem o conflito de gerações acontecendo, né? Então as pessoas das gerações mais novas estão ingressando aí, principalmente porque elas já estão na faculdade, então elas acabam ingressando a empresa um pouco antes, assim. E aí o que a gente tem feito, o que a gente tem considerado, assim, né? Uma das vantagens, talvez, vou colocar dessa forma, que a gente tem, é que o marketing digital é muito dinâmico. A gente tem o tempo todo plataformas novas chegando, tecnologia nova, jeito novo de operacionalizar as plataformas antigas. Então, a universidade hoje, né, as faculdades que existem, elas não acompanham essa velocidade de mudanças que a gente tem. Então, é um diferencial. Dentro da empresa, as pessoas vão aprender, de fato, a tecnologia mais recente. Então, como a gente tem como parceiros TikTok, Meta, Google, que são, né, as empresas que estão gerando essas novas tecnologias, literalmente ao vivo que a gente vai aprendendo o que está vindo de novo, quais são as novas tendências e tal, e isso se torna um atrativo. Travei? Sumiu todo mundo aqui do meu imagem. Continuamos Estou ouvindo, escutando. Letícia. Uhum. Então tá bom, acho que foi aqui. Então a gente tem esse atrativo, né, para trazer as pessoas, mas o tempo todo a gente tem discussões, principalmente dentro do time de people, de como é que a gente garante que o nosso modelo de trabalho atende às necessidades das novas gerações, né? Que é uma geração que quer ter qualidade de vida, que quer ter outras coisas para fazer fora do ambiente de trabalho. Então, a gente tem horário flexível para garantir isso. A gente tem outras práticas que são mais da nossa cultura para poder atingir não, né? Mas para poder cativar as novas gerações e as demandas que estão chegando, assim. Então, no geral, é dessa forma que a gente atua. Muito legal. E agora, o Guilherme, em relação à Inatel, principalmente com várias iniciativas que vocês estão conduzindo, tudo, conta para a gente um pouquinho, que com certeza é um desafio, principalmente que a Inatel está próximo de São Paulo, até mais distante que Belo Horizonte, tudo. Qual que é a atratividade que vocês fazem para reter talentos aí? Porque por todas essas iniciativas que a Inatel precisa fazer, ela precisa de braço, não precisa de gente. Como que vocês conduzem para reter esses talentos para dentro desses projetos? Bom, Fernando, de fato isso não é simples, né? Principalmente porque no segmento em que atuamos, que é o de tecnologia, antes a gente tinha a disputa das empresas que estavam aqui no entorno, né? Você falou, nós não estamos longe de São Paulo, Campinas, São José dos Campos, e agora não tem mais essa fronteira, porque com o trabalho remoto do mundo inteiro, o pessoal está buscando pessoas em todos os lugares, e nós temos muitas pessoas aqui que trabalham para fora do Brasil e continuam morando por aqui. Esse é um desafio grande, mas a gente trabalha bastante na questão do objetivo institucional. Então, muitas pessoas se engajam muito naquilo que a gente faz por conta do objetivo final que nós temos, isso é muito importante. Então, você vê um carinho muito grande das pessoas que trabalham aqui com os resultados que a Inatel conquista e querendo avançar nesses resultados e conquistar cada vez mais. Então, esse é um ponto. E a nossa área aqui de recursos humanos, junto com os gestores, tem o desafio constante de acompanhar, de procurar estar muito próximo das pessoas e atender às demandas que as pessoas têm, que muitas vezes não são, né? Às vezes a gente tem a impressão de que a questão se resume a salário, e muitas vezes não se resume a isso. Tem muitas outras coisas que fazem a pessoa se interessar em continuar e trabalhar na empresa. Então, esse é um desafio misto, mas que a gente tem
que a gente tem conseguido vencer bem. Nós somos uma instituição de quase 900 colaboradores e temos uma rotatividade bastante baixa. Maravilha. Muito obrigado.